Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje a gente vai fazer um mega comparativo super completo entre os principais SUVs híbridos plug-in vendidos aqui no Brasil, tá? Olha essa tabela que bonita que ficou com vários dados. Eu vou explicar todos esses dados no vídeo de hoje. E além disso, quero te falar que os SUVs que a gente vai utilizar são os seguintes: o Great Wall Motors Aval H6, além do Chery Tiggo 8 Pro também, o Jeep Compass 4xe na sua versão híbrida, como já falei, e o BYD Song Plus DMI, tá? A gente vai comprar esses 4 modelos com o principal modelo híbrido vendido no Brasil atualmente, que também é um SUV, que é o Toyota Corolla Cross, tá? Vamos te explicar tudo aí para qual modelo se encaixe melhor, para qual tipo de pessoa e até mesmo qual deles eu escolheria se tivesse que comprar um deles agora. Ficou curioso? Fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da Watts Guarulhos, que é uma concessionária da Watts que fica localizada na cidade de Guarulhos. Eles estão nesse endereço que você está vendo aí e utilizam também esse WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato. Lembrando que a Watts Guarulhos trabalha com vários tipos de motos, patinetes e bicicletas elétricas. Além disso, também você pode tanto comprar lá quanto de qualquer outro local do Brasil e eles fazem o envio para você. Não deixe de utilizar o nosso cupom Análise Rápida para conseguir também um desconto quando for comprar qualquer item da loja deles. Pois é, pessoal, a gente trabalhou bastante aqui e estudamos bastante para fazer uma tabela bem completa sobre as principais características de cada tipo de veículo, tá? No caso aqui, só separamos os SUVs híbridos, em sua grande maioria plug-in, que são vendidos oficialmente aqui no Brasil, tá? Separamos 5 modelos, como eu já falei para você. Antes de colocar a tabela na tela, a gente cai dentro dos números e eu te provar qual o melhor, qual o pior em cada caso que você vai precisar. Eu quero antes pedir para você se inscrever no canal, porque isso deu um trabalhão para fazer. E eu acho que o vídeo completo assim você não acha em local nenhum, tá? Além disso, se você quiser fazer seguro, te indico lá o corretor Santana, tá? Lá da Soul Seguros. O WhatsApp dele vai estar passando aqui. Chama ele lá, porque ele vai te atender da melhor forma possível. Vai fazer seguro do seu carro ou veículo, moto, patinete, qualquer veículo que seja elétrico ou até a combustão. Ele vai te apresentar um menor preço aí em qualquer lugar do Brasil, tá, pessoal? E também um melhor atendimento para você conseguir fazer o seu seguro da melhor maneira possível, tá? Eu uso e eu recomendo o pessoal lá, o corretor Santana, lá da Soul Seguros, tá? O WhatsApp dele, mais uma vez, tá aqui. Pessoal, vamos lá, vou botar direto a tela aqui, a tabela, e a gente vai esmiuçar ela para poder ver realmente qual carro fica melhor em cada opinião. Lembrando que não tem carro bom ou carro ruim, tá, pessoal? Cada carro desse aqui, dos híbridos plug-in vendidos no Brasil, vai poder aí se encaixar para um tipo de pessoa. E no final do vídeo eu vou falar qual tipo de pessoa eu recomendo para comprar qual carro aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Como vocês já estão vendo a tabela aí, pessoal, deixa eu só botar aqui para ficar melhor. E aqui embaixo, vamos lá, a tabela é essa, pessoal. A gente separou o modelo do carro, que são os 5 modelos que eu falei, e no final eu coloquei o Corolla aqui, Corolla Cross HEV. E como vocês veem, todos eles têm a sigla PHEV, com exceção do Corolla, que só tem o HEV, porque a sigla PHEV é justamente para carros plug-in, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, ou veículo elétrico plug-in, tá? E o próprio Corolla Cross, que é bem difícil eu falar, mas ele tem apenas o HEV, que é apenas o hybrid, tá? Porque ele não é plug-in, você não consegue carregar ele na tomada como os outros modelos aqui, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Acho que eu não preciso explicar o que é um modelo de veículo híbrido, tá? É um modelo que usa mais de um tipo de tecnologia para sua propulsão. Nesse caso aqui, todos eles utilizam motores elétricos e motores a combustão. Então, ficando claro aqui, tá bom? Primeiro a gente vai colocar o motor térmico, tá? Qual é o motor térmico de cada veículo? A potência total, ou seja, todos os motores elétricos somados a todos os motores a combustão, qual a potência total? O torque máximo, tá? Também total do carro. A tração, se é 4x4, 4x2 e tudo mais. O 0 a 100, que é muito importante. A velocidade máxima, que também em SUVs é importante. O tamanho da bateria dele, tá bom? E também a autonomia apenas no modo elétrico. Além disso, da autonomia total, gasolina mais eletricidade, urbano e rodoviário, além do seu consumo, quantos quilômetros ele faz por litro, tá? No modo híbrido aí, em urbano e rodoviário, e a altura e a largura, o comprimento, o entre-eixos e o peso do carro, são os tamanhos aí, questão de dimensão, pra gente ter uma noção de tamanho do carro, também quantos lugares ele comporta, o porta-mala e também o seu preço, tá, pessoal? Lembrando que todas as informações aqui eu tive que tirar de algum lugar, e para poder achar um lugar confiável que eu conseguisse achar todas as informações, porque se eu fosse procurar tudo isso por demoraria meses para conseguir, meses não, mas demoraria um bom tempo para conseguir. Eu peguei todas essas informações do site que eu acho relativamente confiável, que é o site carrosnaweb.com.br, tá? Eu peguei todas as informações
menos o preço, porque o preço eu queria o mais atualizado possível, porque afinal, as especificações elas não vão mudar com muita facilidade, mas o preço vai alterando bastante. E para pegar o máximo que eu consegui de atualizado, eu fui no site, cara, fabricante aqui, e peguei o preço atualizado da data que eu vou estar gravando esse vídeo aqui, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Vamos lá, a questão do motor térmico, tá? Motor térmico é justamente qual motor a combustão que ele vai usar. No caso aí, do Haval H6, 1.5 turbo, 1.5 turbo também pro Chery. Pro Jeep Compass é o 1.3 turbo, que é um motor famoso aí da Stellantis, que inclusive utiliza aí em alguns carros esportivos da Stellantis, como por exemplo o Pulse Abarth, utiliza esse motor também, é um motor bem interessante. O BYD Song Plus, que até então é o único desses daqui que utiliza um motor aspirado e não é turbinado. E também o Toyota Corolla aí, Cross, que utiliza 1.8 aspirado, que a gente já conhece, tá bom, pessoal? Aqui eu não coloquei qual é o melhor e pior. Como vocês veem, quando é verdinho é o melhor da categoria e quando é vermelho é o pior da categoria, pelo menos entre os que a gente tá botando aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Agora vamos começar de fato aqui, tá? Potência total. Qual deles tem a melhor potência, tá? Como vocês já estão vendo aqui, não vou ficar lendo todos eles, obviamente. A potência, o mais top aqui de potência, o mais potente mesmo, somando os dois motores elétricos, no caso do Haval H6 PHEV, ele tem 393 cavalos, tá? E também é o que tem o maior torque, 77,7 kgfm de torque, tá? Aí isso também ele é um carro 4x4, porque ele tem os seus motores atrás, elétricos, e na frente também, mais motor a combustão. Então nesse caso aqui ele tem 3 motores, tá? Uma combustão e 2 elétricos. É um carro bem forte nesse sentido aqui, tá? O Chery, o Tiggo 8 também tem uma boa potência. Aí do Jeep Compass e o Song Plus também estarem bem próximos em potência e torque. Mas o Toyota Corolla Cross, ele tem bem menos potência e torque, né? Se tornando aí o pior da categoria que a gente está botando aqui. Mais uma vez, pessoal, como vocês já estão vendo até em questão de preço aí, esses carros e o Corolla não pertencem à mesma categoria, mas tem preços até que relativamente próximos, pelo menos na maioria dos que a gente está comprando aqui. E o Corolla Cross, ele é o carro híbrido mais vendido do Brasil. Então a gente tem que ter um benchmark, né? Um foco no que comparar os outros modelos aqui, tá? A gente vai chegar no preço mais pra frente no vídeo. Bora lá para o vídeo não ficar extremamente gigante, tá? Bom, em questão de tração, nós temos dois veículos aqui, o Haval H6, como eu acabei de falar, e o Jeep Compass 4xe PHEV, como os dois únicos 4x4, tá? Aqui da lista. E os outros têm tração toda, tração dianteira, tá? Então, também tem que levar isso em consideração. Vamos lá, pessoal, continuando. 0 a 100, que é uma coisa bem importante. Mais uma vez, o Haval H6 dá show, né? 4.9 segundos. Então, é bem abaixo do que todos os outros aí, tá? E o mais lento, mais uma vez, é o Corollinha Cross, que também tem 122 cavalos. Então, ele tem mais ou menos a metade do segundo. Então, ele é bem mais fraco se a gente comparar em questão de potência aqui, tá? Vamos lá. O 0 a 100 do Corolla é bem deprimente, né? Na verdade, 13 segundos é bem lento. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Mas, mais uma vez, não é que o Corolla é uma porcaria, tá? Inclusive, é o carro híbrido mais vendido do Brasil. É porque ele não é focado em desempenho, tá? A gente vai falar isso mais pra frente no vídeo, tá? Bom, velocidade máxima, que é uma coisa importante em veículos SUVs, tá? E também em veículos híbridos. Geralmente não tem uma velocidade máxima muito alta, mas aqui a maioria tem uma boa velocidade, tá? 170 e 180 são as médias da categoria, com um destaque para o Jeep Compass, que ele leva melhor, ele leva até 206 km por hora. Acredito que fruto desse motor 1.3 turbo, que é muito moderno da Stellantis, e consegue levar o SUV aí a mais de 200 km por hora, tá? E o destaque negativo da categoria é o Song Plus, tá? Chega a apenas 150 km por hora. Não me impediria de comprar esse carro, mas dependendo do que você for usar, você tem que ficar ligado também nessa velocidade, tá? E o Corollinha aí até que vai bem, 170 km por hora, já é uma ótima velocidade, tá? E ele deve demorar bastante para chegar nessa velocidade, é claro, né? Continuando, pessoal, tamanho da bateria. Veículos híbridos geralmente tem uma bateria menor do que veículos elétricos aí, totalmente elétricos, mas ainda assim, dependendo, pode ter uma boa bateria, tá? Nesse caso aqui, o Haval também dá um show, tá? Ele tem uma bateria de 34 kWh, para vocês entenderem. Isso é maior, por exemplo, do que a bateria de um Kwid, sim, que é um carro 100% elétrico. Então ele tem aí uma bateria, mesmo sendo híbrido, uma boa bateria, tá? Inclusive, entre todos esses daqui, ele é o único que pode ter um carregador rápido, tá? Aquele tipo CCS, o carregador turbo. Ele é o único carro híbrido plug-in do Brasil, o Haval H6, que consegue aceitar um carregamento rápido, turbo. Então, um carregamento DC, que a gente chama, né? Isso realmente é bem impressionante, tá? Continuando aqui, ó, a gente tem quase uma escadinha, né? Na verdade, é praticamente uma escadinha. O Chery também tem uma bateria de 19, aí cai um pouco para 11 no Jeep Compass, 8.3 no BYD e apenas 1 kW no próprio Corolla Cross. Uma bateria bem pequena, na verdade, do Corolla. Continuando, pessoal,
Aqui também a questão da autonomia elétrica, que o próprio Haval ganha mais uma vez, com até 170 km de autonomia apenas no modo elétrico, tá? Isso é bem impressionante na prática, você consegue utilizar ele no dia a dia, o Haval, praticamente só elétrico. Isso é realmente um fator bem interessante, tá? Isso você vai acionar o motor a combustão, se você pisar muito mesmo, ou querer acionar o motor a combustão, né, de propósito, ou então se você for pegar uma viagem, tá? E aí ele vai acionar o motor a combustão, que é bem interessante, né? Continuando aqui, 54, 30, 30, e aqui eu coloquei um traço no Corolla Cross, porque embora ele consiga, tá, andar somente no modo elétrico, em velocidades abaixo de 50 km por hora, e também por pequeníssimos períodos de tempo, no caso aí no engarrafamento durante 2, 3 km, então eu nem coloquei aqui como se o Corolla Cross nem conseguisse andar no modo totalmente elétrico, até porque como ele não é plug-in, você tem que ligar o motor a combustão para carregar essa minúscula bateria de 1.3 kWh, tá? Mais uma vez, pessoal, esse vídeo aqui não é para denegrir o Corolla Cross, tá? Até porque, como eu falei, ele é muito querido no Brasil, inclusive a Toyota em si é muito querida no Brasil, mas para a gente comparar o principal carro vendido no mercado com as outras opções que a gente tem também, tá? Vamos lá. Continuando, pessoal, autonomia urbana, tá? Que é a autonomia do tanque de gasolina, então o tamanho do tanque vai levar em consideração essa autonomia, a eficiência do carro, então se ele consome muito combustível, e também o tamanho da bateria, né? Tudo isso somado vai dar a autonomia total do carro. E a autonomia total do carro em questão urbana, o que ganha é disparado aí o Song Plus, tá? Primeiro porque ele não tem um motor extremamente forte, ele tem um motor a combustão aspirado, então ele é um motor mais fraco, e também pelo sistema que ele utiliza, que é semelhante ao do Haval também, que são os motores elétricos serem primários e o motor a combustão, o secundário 1.5 aspirado, que é um motor bem eficiente, não consome muito combustível, apenas gerar energia a maior parte do tempo para a bateria para poder alimentar o motor elétrico. Então, o BYD Song Plus e o Haval são os únicos que utilizam assim com mais propriedade esse tipo de tecnologia, tá? O Chery também vai utilizar, mas o BYD Song Plus eu acho que é o que consegue a maior eficiência. E outra coisa também, ele é o que tem o maior tanque de combustível, tá? A gente vai ver que isso é um problema bem grande no Jeep Compass, se não me engano são 28 litros apenas, contra o BYD que estão 58 litros, tá, de combustível, mais a bateria. Então o BYD consegue em período urbano conseguir mais de 900 km de autonomia, tá, com a sua bateria cheia e com o tanque de combustível cheio, tá. Além disso também, o próprio BYD consegue também ganhar quando uma autonomia rodoviária, que é um pouco menor justamente por ser um veículo híbrido, mas ainda assim consegue mais de 770 km de autonomia em período rodoviário, então é muito bom também, tá? E o destaque negativo da categoria é o próprio Jeep Compass, como eu falei, né? Ele tem um tanque de apenas 28 litros, o que é bem baixo, assim, é menos do que os carros 1.0 atuais, então ele consegue uma autonomia relativamente baixa, tá? Isso pode ser um demérito dependendo do que você for querer fazer. E pessoal, preciso falar uma coisa com vocês, o Ivan da edição tá vindo aqui do futuro para falar uma coisa. Enquanto eu editava, eu vi algumas incongruências aqui, principalmente na questão das autonomias, tá? É claro, não tem como a gente ver item por item. Como eu disse, eu utilizei todos os dados aí do site que eu acho bem interessante, tá? O carrosnaweb.com.br. Mas eu vi alguns problemas ou diferenças nas autonomias divulgadas, como também nas autonomias que esse site dava, tá? E eu fui pesquisar um pouco e eu quero falar o seguinte, pessoal, para não se ater no número exato, até porque a autonomia vai variar muito conforme você for andar com o carro. Mas também, outra coisa é que, por exemplo, no caso do Jeep Compass, que ele está dando aí uma autonomia de 400 e poucos quilômetros, com autonomia total entre gasolina e elétrico, mas alguns veículos de imprensa divulgaram mais de 900 km, então daí o dobro. Mas você sabe qual é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte, pessoal. Para você conseguir esses 900 km de autonomia total no seu Jeep Compass, como que eles fazem, tá? No caso, eles pegam aí o valor que o carro faz por quilômetro rodado no modo híbrido, tá? Então, ou seja, quando ele tem recarga na bateria e bota, por exemplo, no caso do Jeep Compass, ele consegue fazer 25 km por litro, quando ele ainda tem carga nas baterias. Então, você isso vezes o tanto de litros que ele tem de combustível no tanque, você vai conseguir aí os 900 km de autonomia. Mas não é bem assim que funciona, porque no caso específico do Compass, a bateria dele não vai conseguir durar o tanque inteiro. Então acho que vocês conseguiram entender. Para você conseguir esses 900 km de autonomia total, você vai ter que utilizar um tanque de gasolina, mas toda vez que acabar a bateria, você tem que recarregar o carro. Então andou ali 100, 200 km, carrega o carro. Acabou, andou mais 100, 200, carrega o carro, até você conseguir fazer os 900 km com um tanque, mas não com uma bateria, e sim com várias cargas, tá? Ficou um pouco confuso, mas eu usei o Jeep Compass aqui como exemplo, só que todos os carros que a gente viu, eles utilizam isso, então as autonomias vão estar um pouco diferentes do que vocês vão ver por aí, mas o site Carros na Web, como que ele calcula, pelo que eu entendi, as autonomias desse tipo de carro? Ele pega aí a autonomia de um tanque de combustível, esquecendo que ele é híbrido, tá?
e colocando mais autonomia somente no modo elétrico, tá? Eu acho isso mais justo, então você consegue ter uma autonomia somente no modo elétrico, tanto, uma autonomia somente no modo a combustão, tanto, e depois você soma essas autonomias e você vai ter o máximo de autonomia que esse carro vai conseguir ter. É assim que tá na tabela aí, então vocês podem ver algumas discrepâncias aí de algumas outras análises e sites, mas eu acho que ficou mais justo da forma que eu fiz do que alguns outros sites colocam por aí, tá bom? Continue o vídeo aí, pessoal, o recado já foi dado. Bom, questão de altura, como a gente consegue ver, eles são bem parecidos a alguns desses modelos. O Chery Tiggo 8 Pro, ele é o mais alto de todos aqui. Também ele é com maior comprimento, tá, de carro, do capô até a traseira. Mas em questão de largura e entre eixos, por incrível que pareça, o maior é o próprio BYD Song Plus, tá? Então, embora esse aqui tenha, o Chery tenha um bom comprimento, o entre-eixos do Song Plus é ainda maior, o que pode dar um bom espaço interno, isso a gente já vai falar mais pra frente, tá? Questão de peso, o próprio mais pesado é o Aval H6 e o mais leve seria o próprio Corolla Cross, tá? Aqui, pessoal, sinceramente, eu botei até vermelhinho pro Aval aqui, não considero um demérito justamente porque ele é o que tem a bateria maior, tá, pessoal? E a bateria pesa muito. Então ele tem uma bateria absurdamente maior do que os outros e, por exemplo, pesa apenas, sei lá, 132 quilos a mais do que o Jeep Compass, mesmo tendo uma bateria com, vamos lá, quase mais do que o triplo da capacidade. Então realmente não acho um demérito ele pesar tanto assim, porque justamente ele tem uma bateria bem grande, tá? Então, enfim, mas para fins de estudos aqui, ele é o que tem o maior peso e o menor é o próprio Corolla Cross, né? Também fica fácil. Com essa bateria pequenininha aqui, mais fácil ser um pouco mais leve, tá? E também sendo mais baixo, também sendo um dos menores aqui. Não é o menor, mas está apenas aí, menos de 1 centímetro maior do que o Jeep Compass, que é o menor da nossa categoria. Então ele é um carro pequeno, com uma bateria pequena, e acaba conseguindo fazer aí também o mais leve, tá? Continuando, pessoal, lugares, tá? Todos eles têm 5 lugares, com exceção do Tiggo 8 Pro, tá? Que pode ser uma das coisas que as pessoas vão, se você está procurando um veículo de 7 lugares, híbrido, SUV, você vai ter que ir nele. Então, é uma coisa também legal. Outra coisa é a questão de porta-malas, tá? Aqui também, como eu vou falar, não tem perdedor, tá? Porque todos têm 5 lugares. Apenas o Tiggo 8, que tem 7, então só ele ganha e os outros empatam, ninguém perde. E também questão de porta-malas, tá? O próprio Tiggo 8 também ganha disparado aí. Ele é um carro com 650 litros de porta-mala. Vale lembrar que esse tamanho aqui é apenas no modo 5 lugares, então com os 2 bancos traseiros ali abaixados. E aí, se você colocar os 7 lugares, aí o porta-mala vai para pouco mais de 100 litros, ele fica bem pequenininho mesmo, tá? Mas, se você quiser utilizar os 5 lugares, você vai ter um porta-mala gigantesco aqui, tá? Absurdo mesmo, muito grande, tá bom? Deixando isso bem claro aqui. Então, de uma forma ou outra, o Tiggo 8 Pro acaba ganhando, tá? Ou em 7 lugares, ou no seu maior porta-mala. Se você colocar 5 lugares, ele vai acabar ganhando um deles aqui. E o menor porta-malas, por incrível que pareça, nem é do Corolla Cross. Mesmo sendo uma categoria um pouco mais baixa, ele ainda consegue ter o porta-malas maior do que o próprio Jeep Compass, tá? Então isso é também uma coisa interessante que você tem que levar em consideração. Além disso, agora a gente vai falar dos preços, tá? Que o que tem, eu nem coloquei preço aqui melhor ou pior no preço, porque isso vai depender do que você precisa e eu vou falar isso agora, tá? Antes, eu só quero falar justamente do preço. Como vocês estão vendo aí, os mais baratos, o mais barato obviamente é o Corolla Cross, tá? Ele custa 60 mil a menos do que o BYD Song Plus e o Great Wall Motors Aval, tá? E também o Chery Tiggo 8X é apenas, o Tiggo 8 Pro, perdão, pessoal, ele é apenas 10 mil mais caro, 279.990, e o Jeep Compass é disparadamente o mais caro, tá? Enfim, também é uma estratégia da Stellantis, mas ele é quase 100 mil aí mais caro do que os outros modelos aqui e 140 mil mais caro do que um Corolla Cross, tá? É claro que ele entrega muito mais do que o Corolla Cross, mas você tem que pesar isso na balança, tá? Tá bom, Ivan, você mostrou tudo aí. Agora, qual deles é o melhor e qual deles é o pior, tá? Bom, eu vou voltar aqui pro canto da tela para te mostrar que não tem melhor e pior, e sim o que cada pessoa, o que cada carro a pessoa pretende comprar quando ela compra o carro, né? Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil, tá? Bom, se você é aquele cara que de repente é sozinho, ou é só você e a sua esposa, ou você é a esposa e mais 1 ou 2 filhos, você pode, e gosta muito de esportividade, velocidade e tudo mais, você pode comprar o Great Wall, porque ele é um dos mais baratos aqui da nossa categoria, é o que tem a maior potência, é o que tem o melhor 0 a 100, o maior torque, a maior bateria com a maior economia também, você pode só carregar ele e utilizar no modo elétrico, então você consegue aí comprar o Great Wall, e nesse caso, para a maioria das pessoas, eu acho que ele vai conseguir aí, não só ele é o melhor em vários quesitos, como ele é o pior em apenas um, né? Que é o peso, que pra mim nem é tão importante assim, justamente por ele ter uma bateria tão grande, tá? Então, pra maioria das pessoas, eu acho que o Great Wall Motors, o Aval H6, ele é um veículo muito interessante e é por isso que eu falo muito dele aqui no canal, em outros vídeos, ainda não fiz um vídeo só dele,
Tô vendo se eu consigo fazer um vídeo só dele com um carro em si. Tá difícil, mas eu vou tentar conseguir trazer para vocês. E eu falo que ele é um veículo tão interessante, tá? Para mim ele é o híbrido plug-in mais interessante para a maioria das pessoas, tá? Porém, não é para todo mundo e eu vou explicar agora. Um exemplo, pessoal, é o seguinte. Outra coisa também, ele é um carro 4x4, isso também é interessante. Mas vamos supor que você tem vários filhos, ou 3, 4 filhos, ou até que você tem uma família maior com filhos e as namoradas dos seus filhos, ou namorados das suas filhas, enfim. Que você tem uma família maior, precisa carregar muita gente com 7 lugares. Já entenderam? Vale muito mais a pena você pegar aí, por exemplo, 10 mil a mais e comprar o Chery Tiggo 8 Pro, porque ele é o único que tem os 7 lugares aqui, tá? Além disso também, ele é um pouco mais espaçoso em tamanho do que o próprio Aval, e além disso tem um belo porta-malas se você precisar também, tá? Então, para aquele tipo de pessoa que precisa de um porta-malas gigante, ou que tem uma família aí que precisa de 7 lugares, o Chery Tiggo 8X, o Tiggo 8 Pro, mais uma vez errei, ele vai ser com certeza o mais interessante daqui da nossa lista, tá? Então isso também é legal. Bom, mas vamos lá, pessoal. E o BYD Song Plus, por exemplo, também não presta? Não é assim, pessoal. Para pensar uma coisa. Se você é aquele cara que não quer muita extrema performance, claro, ele já tem uma boa performance, 230 cavalos, 40 kg de torque, já é muito bom. Mas vamos supor que você prioriza mais, por exemplo, a autonomia. Você que viaja muito para um lado para o outro, precisa de um carro econômico e ao mesmo tempo que consiga cobrir grandes distâncias. Bom, por exemplo, o Song Plus é uma excelente ideia, porque ele também tem um ótimo entre-eixo, então é muito confortável para viagem. E além disso, ele tem um tanque de combustível e uma bateria boa, o que dá ele aí quase 800 km de autonomia em rodovias, tá? É disparado o melhor que a gente tem aqui também na nossa categoria dos SUVs híbridos aqui no Brasil. Então, também tem compradores para o Song Plus, dependendo do que cada pessoa vai priorizar, tá? E também, até mesmo o Corolla, tá? Ah, Ivan, mas o Corolla ele perdeu em várias coisas aqui, ele ainda pode ser indicado. Sim, pessoal, quem quer um carro, por exemplo, não, Ivan, não quero um carro chinês, tá? Eu quero um carro de uma marca mais consolidada no Brasil. Tem gente que não quer comprar, a gente tem que entender. Bom, o Corolla Cross é da própria Toyota, né? Que é uma marca muito renomada aqui no Brasil. Aí isso também, provavelmente, entre todos esses daqui, o Corolla Cross vai ser o que deve ter, tá? É difícil a gente saber, mas deve ter o melhor pós-venda, tá? Porque quando eu falo pós-venda é para você revender depois que você comprou durante alguns anos. Então você vai ter um preço melhor, ele vai cair menos de preço. O Corolla Cross também tem esse caso. Quem compra pensando muito nisso, comprar o Corolla Cross, mesmo que ele perca em quase todos os quesitos que vocês estão vendo aqui, ele ainda pode ser um bom negócio, tá? Além disso, ele é 50 mil aí, pelo menos mais baratos, dos 60 mil, na verdade, mais baratos do que os outros carros. Então se você não tem esse gap de 60 mil, mesmo que os outros sejam melhores em várias categorias, você não vai ter como comprar ele. E aí o Corolla Cross pode atender você também. E por último, o que é mais difícil de você achar, por incrível que pareça, que é o Jeep Compass, também pode ter um comprador aí que pode ser compatível com ele. Como assim, Ivan? Mas ele custa 100 mil reais a mais e tem algumas categorias inferiores aos outros modelos que você já mostrou. Bom, pessoal, mas também tem, por exemplo, você é um cara que gosta muito de andar muito rápido, que seja no autódromo, tá, pessoal? Mas você que tem aí, brincadeiras à parte, que quer andar na velocidade maior, você que mora no interior do Mato Grosso, precisa pegar aquelas retas imensas aí, e você quer andar na velocidade maior, bom, o próprio Jeep Compass é o único que passa dos 180 km por hora, tá? Se você precisar, ele vai ter potência para isso. Além disso também, se você não quiser um carro híbrido plug-in e não quiser um chinês, você pode ter um carro da Jeep, tá? É um carro que não é chinês e ao mesmo tempo também é híbrido e é plug-in. E é o único da nossa lista aqui que não é chinês e ao mesmo tempo consegue ser plug-in, né? Porque o Corolla, ele não é plug-in. Então se você tem também essa demanda e não se importa em pagar quase 10 mil reais mais caro, o próprio Jeep Compass 4XE, o PHEV, o carro híbrido plug-in da Jeep, também pode ser uma boa pegada para você. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Agora, para finalizar o vídeo, que ficou assim um pouco grande, mas acho que ficou muito legal em conteúdo, é justamente o seguinte: não tem carro melhor ou pior, ou carro que é uma porcaria, tá? Tem o que é melhor e pior para o seu uso, tá? Para o que você vai demandar, para o que você vai gostar. Então, deixando bem claro aqui, temos modelos ótimos e é muito bom poder fazer esse tipo de vídeo aqui no Brasil, com vários modelos pra gente comparar. Eu fico realmente empolgado e muito feliz com isso, tá? Porque quando a gente começou o canal, era difícil fazer um tipo de vídeo esse. Mas já pensou se a gente fizer um vídeo assim, entre os SUVs elétricos, totalmente elétricos aqui no Brasil? E aí, acha que daria um vídeo legal? Curte esse vídeo aqui e comenta se você quiser, que a gente pode trazer no próximo vídeo um comparativo desse também, tá? Mas só se tiver bastante curtida e vocês pedindo nos comentários, tá bom, pessoal? Bom, abraço pra quem ficou até aqui, muito obrigado mesmo. Não se esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente e nos motivar a trazer mais vídeos como esse aqui, de mobilidade elétrica aqui no Brasil. Um forte abraço e até a próxima.